Bom dia, pessoal. Cá estamos nós para termos mais uma aula do livro do pastor David Merck, Lar, Família e Casamento, que tem nos abençoado enquanto sala, enquanto igreja, e a nossa oração é que Deus nos dê a graça de aprendermos mais e mais com a palavra dele nessa manhã. A lição que nós vamos estudar hoje é o capítulo que fala sobre papéis no lar, e nós falaremos sobre os filhos honrando aos seus pais. Filhos, honrem aos seus pais. Baseado no texto de Efésios 2:3. Diz assim a palavra de Deus. Então tá aí os nossos meninos, né? Os filhos que têm que honrar os pais. Tempo bom, e hoje é melhor ainda, a gente não tem o que reclamar, são bênçãos do Senhor na nossa vida. E o versículo diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então está aí a palavra do Senhor, né, lá no livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, que resgata um dos 10 mandamentos, que era de honrar pai e mãe. Então está aí mais uma vez no Novo Testamento sendo reforçado esse princípio bíblico, e cabe a nós, filhos, honrarmos aos nossos pais, e cabe ainda a nós, pais, ensinarmos os nossos filhos a nos honrarem. Isso não é uma atitude em benefício próprio, mas como nós veremos nessa aula, visa também a glorificação do nosso Deus. Quando a gente fala dos filhos que honram os pais e a mãe, o pai e a mãe, os pais, a gente pode entender que basicamente há 3 atitudes que nós podemos ter para com os nossos pais. A primeira é a de honra, que é a de dar valor, né? Então, cumprir o preceito bíblico de honrar, e eu gosto muito de verificar as palavras bíblicas no original, para ver a abrangência dela toda. Então, muitas vezes a gente acostuma com a palavra honrar e se esquece o seu verdadeiro significado. E a ideia aqui do texto é, de fato, quando a gente honra, a gente valoriza. Então, quando a palavra de Deus nos manda honrar aos nossos pais, de fato nós darmos valor a eles, reconhecermos que eles são bênção na nossa vida. Então é evidente que essa é a atitude desejada. O pastor David ele coloca mais uma atitude, e eu incluí uma terceira por minha conta, né, que são basicamente algumas abordagens que a gente pode ter. Ele diz que muitas vezes nós filhos culpamos os nossos pais por algo que nós temos ou deixamos de ter, por alguma marca que tenha ficado em nós, por algum comportamento inadequado deles. Mas essa atitude de culpabilizar os nossos pais, ela se opõe a honrá-los. Por quê? Porque, via de regra, isso não se coaduna. Ou você pende para, de fato, honrar, ou você fica remoendo mágoas do passado que não vão te abençoar, não vão promover o seu crescimento. Isso vai te amarrar, inclusive espiritualmente. E o conselho bíblico é, ao invés de ficar culpabilizando seus pais, honre-os. Dê valor por aquilo que foi feito por você. E uma terceira característica, como eu avisei, como eu falei, é a da indiferença. A indiferença também acaba sendo algo muito ruim. É uma fuga, é um não confrontar, às vezes, de algumas questões, mas que também não denota a atitude esperada do cristão. Então, dentre essas 3 opções, o que Deus espera que nós façamos? Que, de fato, valorizemos aos nossos pais. Se a gente entender o honrar pai e mães, não por acaso está nos 10 mandamentos, então trata-se de um mandamento, de uma ordem, né? Não é opcional, é algo que o Filho de Deus, o servo de Deus, tem que fazer. E algumas coisas interessantes que a gente aprende, estudando essa lição, não tinha me atentado a alguns fatos. O primeiro deles: há 9 ocorrências na Bíblia que falam sobre honrar pai e mãe. Eu me lembrava das 2 citações de Êxodo e de Deuteronômio, e também desse texto de Efésios. Mas, na verdade, existem 3 citações desse texto no Antigo Testamento e mais 6 no Novo Testamento. Então,
dentro dos princípios da teologia, quando algo é muito importante, há uma tendência, há uma probabilidade de se repetir na palavra de Deus. Então, dos mandamentos, por exemplo, do honrar pai e mãe, a gente tem só no Novo Testamento mais 6 vezes esse princípio sendo reforçado. Ao passo que a gente sabe do mandamento de guardar o sábado, e estranhamente não há sequer uma vez que esse mandamento é citado no Novo Testamento explicitamente, textualmente, como o guardar o sábado especificamente. Então, de novo, o honrar pai e mãe, ele volta no Novo Testamento por mais 6 ocasiões e denota o quanto isso é importante para a igreja do Senhor. Uma outra observação que o pastor faz é que esse mandamento ele é chamado do 5º mandamento. Se a gente se lembrar das leis de Moisés, as 4 primeiras leis se referem a Deus, e o autor nos lembra que esse 5º mandamento é o primeiro daqueles mandamentos que vão tratar do relacionamento com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E ele faz até uma colocação interessante, que esse mandamento é como se fosse uma ponte entre o honrar a Deus e entre o amar, o abençoar e o porquê não honrar ao nosso próximo. Então, o mandamento de honrar pai e mãe encabeça essa lista de honrar ao nosso próximo, não cometendo aqueles pecados descritos no Decálogo. O que chama atenção também é que por trás do honrar pai e mãe há um princípio de gratidão. Um princípio de gratidão pelos pais terem te gerado ou cuidado de você quando você precisava. Um princípio de gratidão a Deus por te proporcionar alguém para cuidar de você, alguém para você chamar de pai ou mãe, evidentemente para aqueles que tiveram essa figura, a genitora. E, evidentemente, todos nós fomos cuidados por alguém, que temos o privilégio de ter nessas figuras, nessas pessoas, ainda que não sejam nossos genitores de sangue, em consideração, em honra, nós também devemos lembrar daqueles que cuidaram de nós da nossa primeira infância, na nossa fase mais adulta e que muitas vezes cuidam até hoje. Então, de novo, mais uma vez, reforço, o princípio da gratidão está por trás quando nós honramos nosso pai. Gratidão ao pai, à mãe, a quem cuidou de nós e, em última instância, ao próprio Deus. Por fim, também só para destacar aqui mais uma observação, há o princípio da submissão. É interessante a gente perceber que todos nós devemos, em determinados momentos da vida, submissão a alguém. Quando nós somos novos, nós devemos submissão ao pai. Quando nós nos filiamos à igreja, nós devemos submissão à liderança. Então, esse princípio da submissão, ele é muito importante na vida do cristão. Até o meu chefe, ele é dono de uma rede de farmácia e ele tem que prestar contas à franquia. Então, esse princípio de termos que prestar conta, de termos que manifestar o que temos feito ou deixar de fazer, isso é bênção na vida da igreja. Não por acaso ele perpassa todo o Novo Testamento. Quando a Bíblia fala que Deus, Cristo, marido, esposa, há toda uma relação de submissão para que haja um bom funcionamento. Então, quando a gente lembra de honrar pai e mãe, a gente está se lembrando também de nos submetermos a eles. Encontrei essa figura na internet, essa imagem, que inclusive não sabia, essa pedra ela é vendida, né? Se alguém quiser colocar o adorno em casa, tem os 10 mandamentos. Então a gente não sabe ao certo se de fato eram esses 4 mandamentos referentes a Deus numa peça e os outros 6 na outra, mas no nosso meio evangélico convencionou-se que assim o é, né? Mas acho que para título de ilustração nos ajuda a entendermos como foi falado, da honra ao pai e mãe encabeçando a lista de submissão ao nosso próximo. Então está ali
os mandamentos que tratam do próximo e, do outro lado, os mandamentos que tratam da nossa relação com Deus. Então, quando a gente aprende a, de fato, honrarmos pai e mãe, a gente está aprendendo a se colocar numa relação de submissão, de subordinação a alguém que tem autoridade sobre nós. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos a nos honrar, direta e indiretamente, nós estamos ensinando para eles um princípio de honrar as autoridades, de honrar-nos, de honrar ao nosso Criador. Amém? É claro que a gente fala muito de honrar pai e mãe, mas eventualmente tem alguém que acha que o pai e a mãe não são dignos de receber honra. Como nós faremos com esses casos? A pessoa tem um pai ou uma mãe que o maltratou, que não foi um bom exemplo, que não foi uma boa referência. Como nós devemos nos portar diante dessas situações? O próprio pastor David, ele traz uma experiência que diz que o texto não fala para honrarmos os bons pais. O texto não fala para nós não honrarmos aos maus pais. O texto fala claramente: honre ao pai e à mãe. E fica evidente que está implícito que se o pai ou a mãe são bons ou são maus, o princípio continua sendo válido. Então é muito difícil honrar um pai e uma mãe que porventura não deu todo o cuidado, todo o carinho, todo o afeto o qual você merecia. Entendemos que sim, mas cabe a nós darmos um passo de fé e, independente das marcas do passado, tomarmos a decisão de honrarmos ao nosso pai e nossa mãe. Por quê? Porque o princípio bíblico não fala em honrar tão somente aos bons pais, fala para honrar os pais de maneira geral. Então, como a gente falou, nós podemos ter 3 atitudes: ou de culpabilizar, ou de valorizar, ou de negligenciarmos. Independente de termos tido bons ou maus pais, nós precisamos dar valor a eles, nós precisamos honrá-los em todas as coisas. E para a gente sustentar esse argumento, há um versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês que diz assim: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se porventura você tem alguma mágoa, alguma dor, alguma fonte de ódio ou mesmo de indiferença contra os seus pais, entregue isso aos pés da cruz. Entregue isso a Jesus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O texto fala aqui que se a gente diz que ama a Deus e odeia ao irmão, odeia ao nosso semelhante, num sentido mais amplo, mais genérico, odeia ao nosso próximo, odeia qualquer ser que tenha sido feito à imagem e semelhança de Deus, nós não podemos falar que o amor de Deus está em nós. Não sou eu que estou falando isso, é o apóstolo João através da sua palavra. Então fica o desafio para que você, confrontado com essa palavra, se porventura há mágoas escondidas ou mesmo reveladas contra o seu pai ou sua mãe, entregue isso ao pé de Jesus. Se você ainda tem a oportunidade de se reconciliar com eles, o faça o quanto antes. Se porventura você não tem mais esse privilégio, se apresente esse caso diante de Deus, fala que você não quer mais isso te magoando, isso te marcando, isso te causando mal, que certamente, como eu já disse aqui, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. Então, se nós fizermos essa oração com fé, com convicção, com confiança, certamente Ele há de nos dar alívio e refrigério. Então, é importante essa primeira parte teórica, espero que tenha ficado claro que não há opção por honrar ou não, é um mandamento propriamente dito. E aí nós temos que entender quais são as maneiras pelas quais nós honramos aos nossos pais. O autor elenca 7 argumentos, 7 motivos, 7 formas pelas quais nós podemos evidenciar que isso acontece na nossa vida.
A primeira delas é obedecendo aos nossos pais. Ainda semana passada a gente teve uma lição que falava sobre a obediência dos filhos, e os princípios lá indicados estavam que a obediência deve ser imediata, a obediência deve ser completa e a obediência ela deve ser voluntária, ela deve ser ofertada. Então é esse que é o nosso entendimento. Então nós que ainda temos os nossos pais, ou nós enquanto pais, exigimos que os nossos filhos nos honrem, nós devemos entender que uma das formas que isso se manifesta é através da obediência. Uma obediência imediata, uma obediência completa, uma obediência ofertada. Uma segunda forma pela qual nós podemos honrar aos nossos pais é os respeitando. Né? Então o respeitar é de fato considerá-los nessa posição de autoridade que nós já falamos. Quando um pai e uma mãe fala, a gente não necessariamente precisa concordar, mas nós devemos ser um ouvinte atento, ponderarmos isso no nosso coração. E isso não quer dizer que eles não vão errar, não quer dizer que eles são perfeitos, mas quer dizer que o respeito pressupõe que nós pelo menos os ouçamos, respeitemos a opinião dele e diante da situação a gente tome a decisão que achar mais adequada. Mas nós devemos sim, pelo menos respeitá-lo. Não é aquele filho que sai batendo porta, não é aquele que sai desligando o telefone da cara dos pais, muito pelo contrário. É quando o pai parar para nos abordar, nós temos toda a atenção do mundo para com eles. Eu vou mandar esse vídeo para os meus pais, eu tenho até medo, né? Qual que vai ser a avaliação que eles vão fazer. Mas já lanço o desafio aí para que eles depois me deem o feedback. E é exatamente esse sentimento que nós precisamos, né? De entendermos como está a nossa relação com eles e corrigirmos aquilo que for necessário. Uma terceira forma que nós temos de honrar aos nossos pais é vivendo dignamente, é não os decepcionando, é termos um comportamento adequado àqueles valores que foram incutidos nós na nossa infância. Eu estava lembrando, preparando essa aula, que certa vez eu cheguei em casa com o óculos quebrado e com o olho roxo, porque eu tinha brigado é o modo de falar, né? Porque eu tinha apanhado na rua, saindo da escola, e aquele comportamento meu, que eu era um baixinho folgado, eu já expliquei isso para o Daniel e para a Thalita, para que eles não sejam assim, aquele comportamento que eu tive não foi um modo digno de proceder. Já era crente, cristão, professo, e tive, por volta dos meus 15, 16 anos, essa triste marca na minha vida. Então, quando a gente honra os pais, é de fato não os envergonhando, não fazendo aquilo que nós sabemos que não os agradará, principalmente aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Uma quarta forma que nós podemos valorizar os nossos pais é pedindo conselho a eles. Né? É compartilhando decisões que porventura são importantes nas nossas vidas, é buscando envolvê-los nas decisões que nós devemos tomar, isso também com muita parcimônia, com muito bom senso, mas sim, usando os nossos pais como referência, como fonte de sabedoria, para que nos ajudem, nos abençoem, nos mostrando alternativas de caminho, de escolha, de ponto de vista diferente. Então está aí pedindo conselho, um quarto motivo elencado pelo pastor. O quinto a gente já falou um pouquinho, que é de fato mostrando gratidão. A gente não pode se furtar a agradecer, a louvar aos nossos pais, ao falar bem deles para os nossos filhos, porque isso é o chamado ciclo virtuoso, não um ciclo vicioso, mas um ciclo virtuoso. É uma forma que nós temos de enaltecer a dedicação, o amor e o carinho que os nossos pais tiveram conosco, e aqueles que não tiveram esse amor e esse carinho, ainda assim a gente demonstrar que há perdão da nossa parte e que a história, por pior que seja, ela pode ser transformada pelo poder regenerador de Jesus Cristo agindo em nós.
Uma sexta maneira que o autor cita é retribuindo tudo aquilo que os nossos pais fizeram por nós ao longo da nossa vida, e essa retribuição também pode ser em palavra de incentivo para eles, pode ser através de passeio, pode ser através de um agrado qualquer, de uma lembrança em datas especiais. Então a criatividade também entende como uma dádiva de Deus, e Ele pode nos dar sabedoria de nós retribuirmos, sim, aqueles que cuidaram de nós e muitas vezes cuidam até hoje. E por fim, para a gente ter uma lista aí de várias formas e que o Espírito Santo esteja ministrando no seu e no meu coração, é preservando a dignidade dos nossos pais. Esse texto me marcou muito porque o autor ele faz referência à passagem que Noé ele exagera no álcool, ele toma muito vinho, ele se embriaga e um dos seus filhos começa a ridicularizá-lo. Os outros 2 filhos vão, cuidam do seu pai, e aquele filho que foi blasfemo, que foi profano, ele é amaldiçoado. Que palavra dura, né? Então, a gente precisa preservar a dignidade dos nossos pais. Se o seu pai teve problema com a bebida, você não precisa chamá-lo de um alcoólatra. Você pode simplesmente falar, infelizmente, meu pai tinha problema com a bebida. Então você não precisa tapar o sol com a peneira. Mas isso não deve ser feito de uma maneira pejorativa, de uma maneira jocosa, de uma maneira que denigra aos nossos pais. Muito pelo contrário, a gente pode sim reconhecer deficiências, falhas de caráter, de comportamento, que infelizmente todos nós temos, mas preservando a dignidade deles. Não usemos disso como uma arma para nos valorizar ou para nos proteger. Não. Lembremos-nos de preservarmos a dignidade, a honra dos nossos pais. Então, sair aos princípios, algumas formas pelas quais nós podemos manifestar o cuidado dos nossos pais. O que eu gostaria de deixar ressaltado é, de novo, quando a gente fala em valorizar, em honrar, é nos lembrarmos os princípios por trás disso, que é o princípio da gratidão e o princípio da submissão. Numa lista aleatória, a gente sabe que a gente deve ser grato e submisso a Deus, que lembram a primeira tábua dos 10 mandamentos, assim convencionada. E nós temos do outro lado a nossa gratidão e a nossa submissão para com o próximo. Então, como já foi falado, é como se os pais encabeçassem essa lista, que nós devemos isso. E se a gente for entender a fundo o cristianismo, a gente vai ver que a nossa gratidão deve ser para com os demais familiares, deve ser para com as autoridades instituídas, deve ser para com os irmãos na fé, deve ser para com a sociedade de uma forma geral. E no Evangelho, essa gratidão e essa submissão, ela é devida até mesmo para os nossos inimigos. É isso que Jesus fala, que ele nos relembra no Sermão do Monte. Então, se o inimigo pede a túnica, você dá a capa também. Se ele te bate a uma face, você dá a ele a outra. Se ele te exige andar 1 milha, você anda 2. Por quê? Porque isso denota o nosso comportamento de submissão, de fazermos aquilo que for possível para ganharmos aquele ser criado à imagem e semelhança de Deus, que é digno, ele precisa de uma oportunidade de ser ministrado pela graça de Deus. Ainda essa semana eu estava meditando sobre aquele texto, diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, até mesmo essa palavra inimigo, muitas vezes a gente tem que dar uma atenuada dela, que é um oponente, alguém que se opõe. Mas o nosso inimigo, de fato, são os poderes do mal, os poderes do maligno. É sobre esses que nós não devemos deixar triunfar na nossa vida. Aquela pessoa que muitas vezes nos persegue é uma pessoa que carece da graça de Deus, muitas vezes é sim um instrumento do maligno, mas a gente entende que o amor, o evangelho pode alcançá-la. E muitas vezes nós podemos ser um instrumento de bênção na vida dessa pessoa. Não nos esqueçamos disso.
É o texto da palavra de Deus que Paulo diz a Timóteo o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Que palavra dura, que palavra desafiadora e que palavra abençoadora. Então a gente precisa lembrar de que aqueles da nossa casa, os nossos familiares, os nossos progenitores, os nossos cuidadores, precisam ser cuidados por nós em toda e qualquer situação. Então que Deus nos dê a graça, nos dê a sabedoria. Então, irmãos, partindo para a conclusão, ainda sobre gratidão e submissão, eu me deparei com um texto fantástico da palavra de Deus que nos mostram claramente esse princípio na prática. Espero que ele abençoe vocês também como me abençoou. Diz assim a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 19, 25 e 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Meus irmãos, como a gente pode notar, existiam 4 mulheres ali na cruz. Evidentemente, a atenção de Jesus se volta para uma delas, para sua mãe Maria. Então, o que nós aprendemos com essa passagem? Jesus estava indo se encontrar com seu Pai, mas estava cuidando, estava honrando, estava demonstrando gratidão e submissão à sua mãe. Não entendo porquê, no versículo 26, quando diz: vendo Jesus sua mãe junto a ela e seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Parece que esse termo mulher fica tão impessoal, mas se a gente vai no original, essa palavra é a mesma de mãe. Então Jesus vira e fala: mãe, está aí o seu filho. Mãe, você não vai ficar desamparada. Mãe, eu estou indo para junto do meu Pai, mas você há de ser cuidada. Você não será cuidada por mim, mas será cuidada por um dos meus irmãos, por um dos meus filhos, por um dos meus servos, por um dos meus discípulos. É esse o exemplo que Jesus deixa para a gente, que nós devemos em todo tempo estar honrando, estarmos demonstrando gratidão aos nossos pais, estar demonstrando submissão. Alguns podem se perguntar: por que não é falado o pai de Jesus? As principais correntes acreditam que José já até havia falecido na sua fase adulta, né? Mas Jesus certamente em todo o tempo honrou ao seu pai e à sua mãe como convém no Senhor. Então que esse exemplo do nosso Mestre, do nosso Cristo, também nos ajude a, em todas as coisas, honrarmos aqueles que são dignos de honra, a agradecermos a Deus, a demonstrarmos toda a gratidão que nós temos a Deus Pai por ter nos conduzido em nossa história como Ele fez, e por pessoas especiais que foram colocadas em nosso caminho para nos abençoarem e para serem um instrumento de graça. Instrumento muitas vezes imperfeito, reconhecemos, mas ainda assim um instrumento usado por Deus para nos lapidar, para aprimorar o nosso caráter. Então eu gostaria de orar com vocês, rogando para que Deus continue a falar nos nossos corações. Ó Deus, como é bom, ó Pai querido, ministrarmos a palavra do Senhor e sermos ministrados por ela, sermos ensinados por ela e reconhecermos, ó Pai amado, que a nossa vida depende do Senhor, que nas suas mãos a nossa vida está bem guardada, e sabermos, ó Pai querido, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, colocando, ó Pai querido, pessoas que puderam cuidar de nós, que puderam, ó Pai querido, se não foram pai e mãe de fato e de verdade, mas que tiveram atitudes de pai e de mãe na nossa vida, ó Pai amado, e nós queremos reconhecer a gratidão, com gratidão, ó Pai, que
tudo que o Senhor fez através da vida dessas pessoas. De uma maneira muito especial, eu quero agradecer pela vida do meu pai Moisés, da minha mãe Leila, que apesar de imperfeitos, são sim um exemplo de fé, de perseverança, de humildade diante do Senhor e, acima de tudo, de desejo de andar nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça também de sermos boa referência aos nossos filhos e que em todas as coisas o nome do Senhor cresça e o nosso próprio nome diminua para a honra e glória do seu Filho Jesus. É no nome dele e por ele que nós oramos, te pedindo que o Senhor ajude ao meu irmão e minha irmã que se porventura ainda tenha dificuldade, ó Pai querido, em perdoar, que eles encontrem no Senhor o consolo, o conforto e o perdão verdadeiro, para que eles possam, ó Pai querido, se desvencilharem de qualquer coisa que possa estar travando a vida espiritual deles. Para a honra e glória de Jesus é que nós oramos. Amém, ó Deus. Que vocês tenham um bom domingo e até a próxima encontro. Amém.